Boa noite, então, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Márcia Miari, eu sou psicóloga e sou uma das sócias aqui da Neolíder, Instituto de Desenvolvimento Humano. A gente está dando início hoje aos nossos diálogos interativos, tá? Que eles vão acontecer todas as quartas-feiras nesse horário. A gente sempre vai mandar o link, né? E aí vocês vão poder estar interagindo com a gente quinzenalmente. O objetivo principal desse diálogo interativo, como o próprio nome diz, é a gente, os profissionais aqui da Neolíder, terem uma interação e trocar informações com os nossos clientes e com todas as pessoas que nos seguem nas redes sociais, tá? Então, o Maurício agora vai estar explicando mais ou menos como vai ser a dinâmica e a gente vai tocar. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Meu nome é Maurício Contop. A dinâmica em si, como é que vai funcionar? O espaço é um espaço aberto para a gente poder interagir, entender um pouco melhor a demanda de vocês, poder trazer um pouco desse acolhimento que a gente pode oferecer, entender as dúvidas, poder orientar no que a gente conseguir orientar, né? O nosso tema de hoje, a gente vai estar falando sobre relacionamentos com os filhos. A gente tem aí como mediadora a Silvana Elau, que ela é psicóloga, ela vai se apresentar também aí para vocês. E o objetivo é justamente, a gente vai fazer uma pequena introdução com relação a habilidades sociais, a importância disso no desenvolvimento, o que a gente consegue fazer. Mas a ideia é a gente ter isso como base para a gente entender um pouco melhor, para vocês conseguirem refletir um pouco mais do que está acontecendo no dia a dia com seus filhos e trazer um pouco essa demanda de dúvidas mesmo, né? Então, o que está acontecendo com seus filhos? Ou o que vocês querem perguntar com relação à habilidade social? Como isso vai poder ajudar? Enfim, a palavra vai ser livre para vocês poderem interagir aí com a gente. A gente vai estar aí à disposição de vocês para a gente poder conversar. Então, a Silvana vai falar aí um pouquinho, uns 10, 15 minutinhos, dar uma pequena introdução, e aí a gente já vai estar aberto aí para fazer pergunta, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Muito bom ver vocês aqui com a gente, tá? Eu espero, assim, tô pronta, aberta para um debate, que vocês quiserem perguntar, trocar de ideia, a gente vai trocando. Não necessariamente somente pelo tema que eu venho trazendo, mas sim o que a gente vem pensando é simplesmente em tentar trazer um pouco mais de acolhimento aos pais, porque existem muitas perguntas e nada de resposta, né? É aquela coisa do achismo mesmo, acho que é isso, acho que é aquilo, qual que é a melhor solução. Então, hoje em dia, inclusive, nesse processo da pandemia, a gente tem visto muita gente com muita dificuldade de conseguir ter relacionamentos mais positivos com os filhos, né? Não é que tão negativos, mas não é uma coisa tão tranquila quando existe uma rotina, né? Do pai, da mãe e da criança. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades socioemocionais, porque é um ponto, nós trabalhamos muito com isso, com as crianças, né? Crianças, adolescentes, e para adultos são as competências sociais que a gente trabalha, que são as competências da inteligência emocional. Então, o que acontece? Nós temos 3 grandes classes, né, divididas aí. O primeiro que a gente observa muito mais facilmente falando é o desempenho social. Então, o que acontece? Todas as atividades, ações que uma criança, um adolescente, um pré-adolescente pode ter um desempenho dentro do processo de grupo, é o desempenho social. Social significa pai, mãe, escola, amigos, etc. É geral, ok? Só que o que acontece? Esse desempenho sozinho, ele não fala por si só. Normalmente, quando ele é desadaptativo, então a criança não tem o que a gente chama de habilidade socioemocional, quando a pessoa não consegue ter um processo de adequação. Então, a habilidade social é quando a criança tem esse desempenho e ele consegue se adaptar corretamente à sua rotina diária, às relações e até consigo mesmo. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente já vê uma criança, desde a tenra idade, já falando para um fulano, vai, pega ali, vamos jogar isso aqui, me dá a bola ali, e essas coisas todas. Então, ele já começa a ter uma habilidade social mais voltada para a liderança.
O outro tem uma facilidade muito clássica de conversar, de comunicar e falar, então a comunicabilidade já vem vindo com ele. Nem todas as crianças possuem tantas habilidades sociais, ou todas elas, né? Empatia, essas coisas, nem todas. Mas, com o tempo, o que pode acontecer? Podemos desenvolver a competência social. A competência social é uma série de treinamento dessas habilidades sociais, assim, reunidas juntamente com o processo da adequação das emoções. Por isso que hoje em dia as competências sociais, elas estão mais ligadas à inteligência emocional, que é como a gente se utiliza de modo inteligente as emoções, né? Trazendo mais elas para o sentimento, para uma adequação, para uma condição mais assentada e não tão intuitiva, tão disruptiva como normalmente as crianças têm. Então, o que acontece? A competência social é uma série de treinamentos que faz com que a criança aprenda a competência definitiva para agir de modo, para agir de modo competente definitivamente para o resto da sua vida. Aí vocês me perguntam, para que é tão importante desenvolver essas coisas nas crianças se são crianças? Aqui. O fato é que desde a tenra-idade a gente já começa a ter um acervo. Nós vamos dando input no processo cerebral e de memória. Então, o que acontece? Aquilo lá, mais tarde, vai se reproduzir, tanto na fase da adolescência, quanto na fase adulta. Então, tudo aquilo que aquela criança não conseguiu ter o processo da adaptabilidade e de desenvolvimento, né, daquele desempenho social positivo, ele vai aparecer lá na frente. Entende? Enquanto isso, quando você começa já a trabalhar com o processo do desenvolvimento das habilidades sociais, o que vai acontecendo? A criança começa a se acomodar dentro das situações e dentro das suas faixas etárias. Lógico que ela vai ter que ter um ajuste ou outro dentro daquelas situações, mas ela consegue já não ter aquela ansiedade ou alguma situação mais generalizada que pode fazer com que ela perca, né, o controle da situação. Então, era mais ou menos esse processo, esse início, que eu gostaria de colocar para vocês. E vou deixar aberto para debate tudo o que vocês quiserem saber, e nunca ninguém falou, nós estamos aqui para poder discutir, ok? Então vamos lá, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Um de cada vez, por favor. De preferência, um de cada vez, né? Mas, ô Silvana, falando até um pouquinho do que você comentou, eu vejo que muita gente tem... a gente não pensa muito, né, no que vai acontecer lá na frente. Ou então a gente sempre acha que lá na frente a gente resolve esses tipos de problema, né? Por que assim, é muito interessante a gente conseguir dar conta de começar a desenvolver essas habilidades mais rápido, né? Ou então, assim que a gente identifica algum problema ou alguma questão, a gente não sabe muito bem o que é ou como lidar com isso, de procurar algum tipo de ajuda justamente para não precisar lá na frente, né, ter que procurar e ficar muitos anos, ou então ser um grande travão na vida daquela pessoa, né, da criança que virou lá na frente um adulto. Isso. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente fala em desenvolvimento, da liderança da criança, em outras coisas, o que acontece? O adulto normalmente pensa naquela liderança que você está acostumado, dentro da empresa, etc. e tal, né? Eu estou colocando uma competência aleatória. O fato é que todo desenvolvimento desde a infância não é um desenvolvimento como se trabalha nas empresas para o adulto, ou dentro de um consultório, ou com um processo de coaching. Não é isso. Você vai trabalhar de modo lúdico, mas de modo lúdico que force algumas áreas do cérebro dela a começar a se estruturar mais assertivamente. Mas, então, o que acontece? Quando os pais falam, mas é lá na frente ou lá na frente,
Você entende? Mas o processo é o seguinte, o que você já começar a desenvolver no teu contexto cerebral, e aí nós temos até uma neuropsicóloga aí, né, que tá, né, pode nos ajudar. Mas assim, no caso, tudo isso que vai se colocando, já desde a tenridade, já vai abrindo precedentes neuronais, já vai abrindo, por exemplo, a flexibilidade, a plasticidade cerebral, para que a criança comece a encontrar mais soluções. Então, o problema maior, por exemplo, da criatividade hoje, não é assim a pessoa inventar coisa, não, mas é como ela consegue ter uma plasticidade, uma flexibilidade maior, né, dentro do processo cerebral, para encontrar soluções lá na frente, entendeu? E é isso que é o processo criativo. Caso contrário, ela vai ficar presa nos medos, nos condicionamentos e naquilo que ela não conseguiu ainda estruturar no processo dela de know-how, de cognição, de aprendizado. Então, quando a gente fala de estimulação, é justamente para dar oportunidade para aquela criança ter mais aprendizado, para que ela consiga ter um repertório maior de conhecimento da autocognição, para que ela consiga ter também um acervo cerebral, um acervo, né, que a gente coloca um dicionário cerebral maior, para buscar e pensar a resposta que ela precisa na hora que ela precisa. Então, quando a gente fala do desenvolvimento na criança, das competências sociais, das habilidades sociais, não é para transformá-las em adulto, mas é para transformá-las em pessoas competentes, que é diferente. Então, com o tempo, à medida que vai passando, ela vai ter que fazer algum tipo de adequação? Sim, vai. À medida que vai passando de fase em fase da criança, ela vai precisar adequar aquele conhecimento, mas o meio, o caminho e como ela encontrou, como a gente encontra o lugar da autopoiese, que a gente chama, do equilíbrio, entendeu? Da que a gente consegue assentar, ele já conseguiu entender que ele consegue chegar. Então, já tem um caminho aberto. É só fazer as adaptações que ele precisa no processo, entende? Então, as pessoas muitas vezes têm algumas resistências. Para que eu vou desenvolver isso nos meus filhos, né? É simplesmente para eles poderem ter um processo melhor no futuro. Isso acontece. E às vezes pode ser por alguma coisa assim, às vezes não precisa ser uma coisa muito complexa, né? São ações simples, às vezes, que é o que vai fazer ajudar a criança nesse desenvolvimento, né? Exatamente. Legal. Fazer uma pergunta? No caso, para estimular a criança desde pequenininha, vamos já começar a trabalhar com o bebê, tá? Colocar brinquedos onde ele pode encaixar a pecinha, fazer o raciocínio dele. E aí, com o tempo, as dificuldades até dentro da faixa etária dele de um brinquedo, tá? Aquela loja de brinquedo pedagógico que ainda tem por aqui, eles têm muito brinquedo para isso, para abotoar, para amarrar, essa coisa, até quebra-cabeça, tem uns que é de linguagem, você monta historinha. Bom, isso eu acho que ajuda também, eu acho, né? Mas aí a gente está falando, por exemplo, Rê, da questão da psicomotricidade, da lateralidade cerebral, né? Isso aí é uma coisa que vai ser construída desde nenenzinho. Agora, a questão da habilidade social, ela vai dar um pouquinho mais tarde, né? Não, na hora que é assim, por que que eu estou perguntando? Porque quando a criança, ela tem, como que eu posso dizer, essa ajuda às vezes, de opção de escolher a cor, porque vai ter a dificuldade de acordo com a idade. Ela faz um raciocínio na cabeça dela, como é que eu posso dizer? De expandir, onde, por exemplo, se ela, vamos supor, que tem um brinquedo, é um exemplo, tá? Que quando quando ela era pequenininha, tinha um brinquedo, vamos supor, que tinha vários lugares para entregar, colocar a peça, tá? Só que existem vários formatos. Então, no meu raciocínio, vamos supor que se não cabe aqui, ele vai lá procurar um outro lugar para pôr a pecinha. E assim vai. Por quê? Porque aí, quando ele tiver a maturidade, ele não vai ficar preso só no plano A. É isso que eu quero dizer. Ele vai ter vários tipos de, como é que ele pode? De tentativa e erro,
de não se frustrar, de até realmente explicar para o próximo como ajuda. É isso que eu quis dizer. Se a gente trabalhar lá de baixo, é um exemplo, um brinquedo, porque a gente pode fazer isso com a criança participação dentro de casa. Ó, agora vamos arrumar a cama, agora vamos fazer isso. Quer dizer, sempre está fazendo a criança usar a cabeça, usar o raciocínio, para ele conseguir, como que eu posso dizer, chegar aonde você falou. É começar de lá de baixo. É isso. Eu tô tão fora. Isso mesmo, eu acho que é bem por aí. A gente já começa a trabalhar com o processo cerebral desde a infância mesmo. Agora a gente tem que entender o seguinte, né? Cada criancinha tem um micro-universo que é pessoal e particular dele, tá? Então vai ter gente, por exemplo, que o processo de encaixar, se não conseguiu encaixar 2 vezes, vai desistir. Sim. Por mais que o pai estimule, tem que ter muito assim, faz filho, né? E ele pode desistir. Já é uma tendência. Então, como é que a gente já pode começar a perceber as necessidades dos nossos filhos? Essa é uma forma. Já é uma tendência da autodesistência. Então, o que vai acontecer? Por algum motivo, né, vamos ver qual é a motivação de cada criança aí no processo, a pessoa lá na frente pode chegar e falar assim, acho que eu não vou conseguir. Nem tenta. Nem experimenta. Tenta uma vez, já sai fora. É muito para mim. Né? A gente pode chamar isso de síndrome da pré-derrota. A gente nem tentou ainda, já fala, não consigo direito. Acho que eu não vou conseguir. Você entende? Porque, assim, é uma característica de personalidade da criança. É uma característica que ela vem trazendo. Então, desde a tenra infância, você já pode notar algumas coisas, algumas características, e que podem ser modificadas. Agora, o que a gente fala, né? Nunca a gente ficar muito em cima. A gente tem que dar o livre-arbítrio para aquela criança. Como ela tem aquele jeitinho dela, que é único, né? Eu vou citar de novo uma coisa que vocês vão falar muito isso. Que eu aprendi com um professor meu. Ele falava muito disso, né? Toda pessoa é típica e única na sua tipicidade, na sua unicidade. Então, o que acontece? Mesmo as crianças, elas são típicas e únicas, elas têm todo um acervo cerebral que elas colocaram lá dentro, que elas deram um input da forma que elas tiveram, quer seja com estímulos prazerosos, quer seja com estímulos aversivos. Então, por algum motivo, por exemplo, aquela criança começa a desistir antes de encaixar e não quer de jeito nenhum, dependendo de como o pai faz o estímulo, pode virar um estímulo aversivo. Aí ela não quer mais brincar com aquilo nunca mais. Entende? Então, dependendo de como você aborda aquela criança, né, e entende a necessidade dela, é que você vai conseguir tirar ela desse processo, que aí sim, eu vou dizer, já está incorrendo nas necessidades, já está incorrendo nas emoções básicas, né? E aí sim você pode trazer ela para poder sair nessa possibilidade de desistência. Né? Então, é fazer com que ela se sinta mais competente. Agora, sem querer que, sabe, perder a paciência porque ela não quer fazer aquilo ou não. Né? Porque o que acontece muito é que a gente percebe, mas ele não quer fazer. Eu falo, faz. Aí que não faz mesmo. Porque existe toda uma pressão sobre resultado. Então, muitas vezes, antes de ficar falando faz, né? E aí sim, também é um estímulo, é você entender por que aquela criança não está conseguindo realizar. Entendi. É um processo antes. Você entende? Então, quando a gente fala com os pais, né, das crianças que a gente trabalha, a gente fala muito isso, procura perceber o que é um processo antes disso daí, porque o desistir é um resultado. Entende? É um traço de resultado. Não é um traço de antecedente, não é a causa. Existe uma causa anterior que aquela criança, quer seja adolescente, já está em sofrimento, que a gente chama. Né? Então, para a gente tirar aquela criança do sofrimento, a gente precisa compreender exatamente o que é que está gerando isso daí. Porque a gente vê muitas vezes, Renata, por exemplo, eu estava conversando com alguns pais essa semana, e são pais muito inteligentes. Os dois são muito inteligentes. E o que acontece? Eles são muito sérios, né? Eles são muito sistemáticos, metódicos. Então,
as crianças que eu conversei com elas precisam fazer de tudo para não decepcionar esse nível que os pais têm. Então, eles não chegam. Entende? Então, quando se trata de estimulação, é compreender todo esse ambiente que ele está vivendo. Certo? Então, todo aquele processo, né? Ter uma visão mais ampla da onde ele está se relacionando. Uhum. Assim, que a gente fica... E a gente também não entende muitas vezes que o que os pais sentem passam para os filhos. Nesse sentido, pode falar, Tati. E só falando, né? A pandemia é uma grande oportunidade, né? Porque eu vejo por mim, sempre a vida toda ela está na escola, desde a vida inteira. A gente só se vê em momentos de lazer. E agora, acompanhando a rotina da escola, etc., você percebe muitas coisas que antes talvez estava desapercebido para mim. Das dificuldades. A pandemia tem esse ponto, né? No meu caso. De conhecer um pouquinho mais. Isso, é a convivência, né? A convivência. Porque o que acontece, como ela está na escola o tempo todo e você no trabalho, muitas vezes a gente não transfere para a escola isso, né? Essa responsabilidade. Porque fica muito tempo lá. Você vê, tem crianças que passam o dia inteiro na escola. E não é o papel da professora ou da escola observar. Nem também. Não é. Agora, assim, com a pandemia, o que acontece? Os laços são mais estreitos, né? Vai aparecer tanto as suas dificuldades quanto a dela. Já dá para ver melhor. Entende? Então, uma coisa que os pais estão reclamando muito comigo, perguntando muito para mim, como é que eu faço para meu filho estudar? Assistir a aula. Eles não querem de jeito nenhum. Então, eu falo, olha, faz de conta que vocês não podem deixar eles pensarem que é umas férias. Se deixar pensar que é férias, acabou. Você não consegue fazer nada com aquela criança. Porque férias é férias. Eles têm o direito a férias. Agora, se ficar direitinho o processo da pandemia e manter a rotina, aí ok. Você vai conseguir fazer com que ele realize o que ele precisa fazer. Entende? O que acaba acontecendo de mais assim negativo no caso da pandemia e das relações com os pais é que nem os pais estão sabendo manter rotina. Tá bem diferente. Né? Então, o que acontece? Os pais também não sabem o que fazer. Como é que eu vou trabalhar nesse sentido? Então, por isso que a gente fala. Uma coisa muito séria que a gente estava conversando, até eu com uma pessoa próxima, é que uma das coisas mais sérias que a gente tem percebido é o processo da disciplina. Mas as pessoas entendem disciplina como... né? Não é isso, né? É o pensamento disciplinado. É diferente. Então, como é que a gente vai ensinar um pensamento disciplinado? Nós também precisamos ter. Se a gente não consegue, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Estou lá tentando escrever um livro, eu não consigo sentar para escrever, eu não tenho disciplina. Eu tenho que ter uma hora, um horário para começar a escrever esse livro e fazer todo dia alguma coisa. Então, se alguma coisa entra, se a gente é engolido pelo dia a dia, essas coisas, a disciplina foi embora. A gente passa por ela. Então, hoje em dia, eu percebo que os pais também não estão tendo disciplina para conseguir manter esse processo, né? Então, os filhos não conseguem ficar também. Não conseguem ficar também. E hoje em dia, por exemplo, os pais estão trabalhando home office. Eles nunca acabam às 6 horas da tarde o trabalho. Nunca. Eu vejo pelo meu esposo, 8h30, 9 horas, está lá em reunião ainda. Você entende? Então, o que acontece? Cadê a família ali, né? Cadê o processo que a gente pode colocar de regra social, que é muito bom para a saúde mental das crianças, né? A convivialidade com os pais, que é muito importante também. E a gente não tem. Porque a maior intenção, a maior atenção está sendo não perder o emprego. Se eu faltar na reunião, eu vou perder o emprego. Antes pingar do que faltar, antes eu me matar do que eu não ter nem como sustentar minha família. Então, você imagina como é que é o processo. Né? Nós também estamos passando por um processo emocional, de tensão psicológica. Então,
Por isso a gente tem que olhar para a gente também, para poder chegar para os nossos filhos e conseguir ajudá-los nesse sentido. Uhum. Certo. E é bem isso que a Tati colocou, né? É uma oportunidade, apesar de ser uma situação complicada aí que todo mundo está passando, né? É a oportunidade para que a gente tem de ter esse contato, né? Ela comentou aí a questão de que ela está mais em casa, junto com o filho, e realmente, né? Que em outro momento a gente teve essa oportunidade de estar tanto tempo assim, junto com o filho, e de poder observar, e de poder se observar também. O maior problema é que eu não acho que é o maior problema, acho que é bem bacana isso, né? O que está acontecendo na pandemia, que é o maior aprendizado, é a convivência consigo e com o filho. Porque o maior problema, assim, quando a gente está fora, a gente está trabalhando, a gente está indo, a gente está realizando, a gente vai, entra, sai, vai em shopping, vai em restaurante. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu tô com muitos clientes assim. Vai em shopping, vai em restaurante, vai não sei o quê. Mas tá muita ansiedade, muita, porque eu não posso sair de casa, não posso sair de casa, não pode. Não, não pode. Mas a pessoa não consegue conviver ela sozinha, ela com a filha, ela com o filho. Compreende? Isso é uma coisa muito séria. E por quê? Porque a gente vive nessa vamos brincar com esses nomes, a gente vive numa neurose do tédio. A gente coloca um monte de coisas, agenda, uma atrás da outra, e a gente não para. Não para. Então você não se conhece, o processo da autocognição não existe. Então quando para tudo, você não tem o que fazer, você fica na sua casa. Na sua casa. Sua casa, vamos falar em termos psicológicos, a casa somos nós, lá dentro, o interior da gente. Nós estamos na nossa casa e a gente não se sente bem. O que isso significa? Compreende o que eu quero dizer? Eu não me estou bem, aí eu olho para o meu marido, muito casal, tá brigando demais com essa pandemia, entendeu? Mas são coisas que estavam ali, só bem subliminar, que nunca foram resolvidas, que agora é uma oportunidade de colocar tudo nos eixos, entendeu? De você ter um processo de autocognição, até onde você vai, o que você precisa melhorar, o que você precisa ceder, o que você não pode ceder mais. E isso também com os filhos. Porque o que acontece, muitas mães, como trabalham fora, muito tempo fora, elas acabam tendo uma certa culpa. Uma culpa porque não estão com os filhos. Então, quando está com o filho, deixa. Ou quando não tem tempo, dá o tablet. Você entende? Então, perde-se a relação. Né? A relação que eu digo é relação. A interação, interação. Não existe. Então, quando você está dentro de casa e não consegue fazer outra coisa, tudo vem à tona. Vem à tona, né? Porque uma hora acaba o trabalho, a criança fica toda hora te chamando, né? Quem tem criança, né? E aí vai. E por aí vai. Então, eu acho que esse processo da autocognição é muito importante. O quanto também você interfere no clima das relações que você tem. Eu acho que essa pandemia, na verdade, eu até falo nas minhas sessões com a Márcia que tem hora que já deu, né? Esse isolamento, porque assim, não é que eu acho que, não, veja, a gente está aqui, não é, sabe, a gente está saindo para o essencial, mas porque deu? Porque é aquilo, no primeira semana, ai, vamos fazer bolo, vamos fazer torta, vamos brincar dominó, vamos jogar buraco. O João aprendeu a jogar buraco, né? Então vamos. Aí na segunda semana, vamos já assistir um programa, já chegou no final do mês, estava todo mundo meio assim, já, aquela coisa de fazer todo mundo junto, já não foi, eu falo pela gente, né? E assim, aí eles tiveram, depois quando entrou o isolamento, eles tiveram uns 15 dias de aula, só nem isso. Então, tinha que se adaptar, a gente teve que se adaptar com um celular, um computador, um quarto. O Ricardo começou a trabalhar aqui em casa, eu com todo mundo em casa, né? Enfim, acho que todo mundo teve que fazer isso. Aí eles ficaram um mês de férias.
ficar um mês de férias, porque a escola optou dar um mês de férias para estruturar o que seria ser feito até então. Aí é aquela coisa, férias, dorme 2, 3 horas da manhã, tal. Aí começou as aulas, foi marcado o dia de aula e naquele dia começou. Só que uns 10 dias antes já foi passado para eles, que eles já tinham que ter uma rotina de dormir, aquela rotina de começar a estudar alguma coisa que foi dado, uma rotininha. O Gabriel tirou de letra. O João Felipe falou, pai, aula para mim é na escola. A aula para mim não é aqui em casa. Aí tivemos que sentar e conversar. João, explicar o que é a pandemia. Não é que ele não entendia, mas para ele, a cabecinha dele não estava entendendo. Na cabeça dele é aquilo. Escola é escola, computador é para estudo fora da escola, mas para a escola é joguinho. Ele levou tempo para se adaptar a isso. Entendeu? Hoje não, hoje ele está melhor, ele está entendendo, eles estão fazendo prova, estão fazendo trabalho, eu não fico muito perguntando, porque o Gabriel até fala, mas ele não gosta muito de ficar falando, mas eu falo, olha filha, quando eu vi você fazendo aquele trabalho, como é que a professora vai olhar seu trabalho, sabe? Como que você foi na prova, como que está sendo... Eu entro no meu, porque ele faz aula no meu quarto, né? Então, de porta fechada por causa do barulho. E aí, às vezes, eles abrem a porta e falam, terminou uma aula, vou comer alguma coisa. Aí eu até pergunto, mas assim, eu falo, desde o início até hoje, a gente criou várias rotinas. Não foi uma só, entendeu? E hoje, eles falam, como ir para a escola é bom. Sim. Agora, assim, a escola, eu estava conversando hoje, inclusive, acho que foi com a Márcia, que para a própria saúde mental das crianças seria bom voltar à questão das aulas, entende? Lógico que vai ter que ter todo um cuidado muito forte aí, porque a pandemia está acontecendo. Eu tenho uma irmã médica, eu sei muito bem que a coisa não está simples. A coisa vai piorar ainda, não está ainda como deveria. Então, precisa, sabe, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que não dá para negligenciar esses pontos de modo algum. Só que o que acontece? A escola, ela permite socialização com pessoas da idade deles. Que é o próprio universo, você entendeu? Eles têm um universo, eles têm um modo de comunicação, eles têm uma forma, né, de estar juntos, não tem jeito. Então, quando a gente cerceia eles disso, né, que eles estão presos com os pais, né, e nem sempre as pessoas gostam muito de ficar com os pais, porque às vezes quer ficar mais na dele, entende? Agora, assim, temos, assim, vários tipos de criança que eu percebi, vários tipos de pessoas, tá? Por exemplo, tem pessoas, pais ou pessoas normais, né, adultos, que não estão sentindo dificuldade nenhuma com a pandemia. Tanto faz. Se eu tiver que ficar home office fechado no meu quarto o tempo todo, tá ótimo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tem outros adultos que não aguentam, porque eles precisam de pessoas, eles precisam se relacionar. Não é que uma coisa está errada ou outra está certa, mas é o tipo de preferência cerebral que eles têm, nós temos, entendeu? Então, quando eu não estou com pessoas, eu não fico bem. Eu não fico bem, eu não consigo ficar bem. Eu preciso estar junto, eu preciso estar com as pessoas. Então, nós vamos ter, os nossos filhos são assim, entendeu? Uns vão ficar lá no quarto, fazer a aula, tá tudo certo. Se eu ficar o dia inteiro no meu quarto fechado, tá bom. Não tem problema nenhum. Outros não, precisam sair. Precisam comemorar, falar com os manos, entendeu o que eu quero dizer? Não tem jeito. Com os coleguinhas da idade deles. Eu tô falando assim desse jeito porque eu tô com algumas pré-adolescentes, né? Que elas ficam tirando sarro da minha cara porque elas falam gíria e que eu tenho que aprender outra língua, praticamente, né? Mas é muito engraçado porque é o crush, é os mano, então tá tudo certo. Eu tô começando a entender nesse sentido. Então, é isso que eu quero dizer. Então, vai muito do temperamento da criança, da motivação que a criança tem. Então, os pais, eles vão conseguir muito bem, até certo ponto, por exemplo, fazer com que esse período, né, que vocês vão poder dar atenção para eles, seja menos ruim.
se vocês derem algumas atividades que supram as necessidades que eles estão possuindo. Tem criança com muita energia, não fica no joguinho, quer jogar bola. Tem outros que não saem do videogame. Compreende? Então, qual é a necessidade real do seu filho? Então, não adianta eu querer fazer uma coisa com ele se ele não tem essa necessidade, essa percepção de que aquilo vai ser legal para ele. Agora, também tem que olhar que às vezes ficar no joguinho é fuga. Não consegue se relacionar, ou coisa assim. Então, o pai, na verdade, é aquela pessoa que vai analisar, mas não analisar com a coisa, eu vou ficar analisando meu filho. Mas observar, ter um processo empático com aquela criança. Sabe o que é? Eu preciso ser empática com meu filho, preciso entender o que ele está pensando, porque ele é diferente de mim. Por mais que eu seja mãe ou pai, é uma outra consciência, é uma outra pessoa. Né? Então, a gente entende que todo o repertório mental dele, ele que está criando. E é da forma que ele prefere criar, que a gente chama de preferência cerebral. Compreende? Então, não tem como, a gente tem que começar a entender melhor esse processo de preferências. Né? Não é só por conta de, ele prefere isso, não. É uma forma dele de atuar melhor. É uma forma dele se motivar a fazer as coisas. Então, dependendo de como você vai se comunicar com aquela pessoa, ela vai para frente ou não. Então, a gente vê aí, por exemplo, a Tati trabalha no RH, né, Tati? Dependendo de como você fala com o seu funcionário, ele vai responder ou não. Vai ou não vai? Tem gente que tem que ser só na pressão. Tem gente que se colocar na pressão, a pessoa estoura. A gente não pode conseguir, não pode fazer isso. Então, tudo isso é um processo de empatia que nos cabe desenvolver. Tanto com os filhos, quanto com qualquer outro tipo de pessoa. É que aí sim as relações, de um modo geral, vão ficar um pouco melhor. Porque, na verdade, o que a gente tem... Eu estou estudando bastante sobre isso também, né? Porque é uma coisa muito legal de entender. Às vezes, a gente está querendo sempre colocar nossas razões, as nossas verdades. Mas, na verdade, é verdade para quem? Para você. Então, não adianta a gente levantar as nossas bandeiras, né? As nossas bandeiras. A gente tem que abaixar as bandeiras e começar a compreender no processo de... Não, abaixar um pouquinho as bandeiras. Porque, às vezes, é o seguinte, o que é bom para a gente não é bom para todo mundo. Compreende? Não é bom para todo mundo. Então, o processo, quando eu falo de abaixar a bandeira, é deixar de ser bélico, tá? Deixar de ser briguento, essa coisa. Oi, tudo bom? Entendeu? Então, é uma coisa de você acalmar, você ficar em paz. Existe uma condição muito séria que você pode admirar muito uma pessoa e discordar. Qual é o problema? Você não precisa pensar igual. O nosso maior problema é que todo mundo tem que pensar como a gente. Tem que agir como a gente, tem que ser como a gente. Muitas pessoas são assim. Se não for do meu jeito, não tá bom. Entende? E isso não cabe como uma luva para todo mundo. Não cabe. Né? E a gente vê muito isso nas crianças já. A gente já vê. Não quer brincar do meu jeito? Me dá a bola, eu não vou jogar com você, eu vou embora. Já dá para ver. Me dá a boneca. Não quero mais brincar. Já é a tendência. Ou é do jeito que eu só quero ou não é. Então não vai ser. Eu não brinco mais. Não quero mais. Você entende? Então, essas tendências a gente pode ver desde pequeno. Vamos ser submisso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é isso que tem que se ensinar para uma criança, ser submissa. De forma alguma. Ela precisa ter o mínimo de raciocínio crítico, de argumentação lógica, para poder se defender também. Entendeu? Ela precisa ter. E é isso que é respeitar o micro-universo dela, entendeu? O micro-universo dela, é dela. Ela é uma pessoa tanto quanto você. E, infelizmente, os pais, tem alguns, muitos deles, que pensam assim, é sangue do meu sangue. Né? Ele é minha continuidade. E nessa minha continuidade, é exatamente isso, tem que ser como você quer, é como você acha, como eu criei. Nesse ponto, eu vou precisar falar, eu penso que é um desrespeito.
aquelas pessoas que estão ali crescendo, aprendendo, começando a viver. Né? Então, eu penso que toda criança, e aí eu estou falando de verdade o que eu sinto. Quando eu estou na frente de uma criança, eu não olho ela como uma criança que não sabe nada. Porque eu vou ser sincero, o que eu aprendo com essas crianças, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Cada um é diferente do outro, não tem dois iguais. É muito engraçado. Cada motivação. O problema é a autoconfiança, tudo bem, mas as motivações são completamente diferentes. São completamente diferentes. O que leva elas ali é completamente diferente. Então, eu falo que os meus clientes, todos eles, adultos e crianças, são maravilhosos, porque eles me ensinam demais. É uma descoberta constante, é um aprendizado constante. E isso me instiga, isso me motiva. Porque não é nada monótono. Quando a gente fez o laboratório com as crianças, de habilidade social, de desenvolvimento, a gente deu uma atividade para essas crianças, eram 8 na época, que adultos não conseguiram responder. E a gente falou, não, a gente vai dando dica. Nós não demos dica. Eles se juntaram como equipe. E eles descobriram a resposta. Entende? Então, eu fico pensando assim, daquele dia em diante, eu jamais coloquei a criança como uma criança. Não dá. Não dá para colocar, sabe assim, pensar que é menos. Não, eu sei mais. Não. O que eles têm de bagagem, vocês não acreditam. É um universo maravilhoso. Os adolescentes, as crianças, eu trabalho muito com adolescente também. Eu acho assim, eu vejo coisas maravilhosas, é um universo que você não entende. Inclusive, Silvana, você nem pode definir isso, porque você não sabe quantas vidas a outra pessoa teve. Pode ter tido muito mais que você. Então, é uma coisa que você não tem nem como saber. Não dá. Então, assim, eu acho que o importante é estabelecimento de troca. Né? Então, a pandemia na minha casa está uma tranquilidade sem tamanho. Não tem Conta isso pra gente. Como é essa experiência? Conta pra gente como é que está sendo essa experiência para você. No começo, assim, a gente ficou meio assustado com a situação. Meu pai doente, então eu tinha que ir em hospital praticamente todos os dias. E então tive uma situação bem complicada para enfrentar, porque eu ia em hospital e ainda vinha para casa. Então, assim, tomava um banho de álcool gel e tentava manter a normalidade o máximo que eu conseguisse. Mas, no fim, deu tudo certo. Mas, assim, dentro da dinâmica, eu acho assim, quem sentiu mais foi o caçula por conta da idade e da maturidade. Mas, de resto, não posso falar que foi ruim, foi bom. Não, a gente simplesmente fizemos adaptações na rotina e a coisa continuou, entendeu? A gente consegue ter o nosso momento de individualidade e a gente tem os nossos momentos de fazer coisa junto. Então, às vezes, vamos cozinhar alguma coisa. Então, vai todo mundo cozinhar. Vamos assistir uma série nova que saiu. Vai todo mundo junto assistir a série nova. Então, e tem os momentos também que cada um vai para o seu canto. Cada um fazer as suas atividades particulares. Então, assim, se falar para mim tá desgastante, não tá. Eu tô mentindo se eu falar. Que bom. É uma pessoa que está se dando bem aí. Mas você tem que entender que também pode ser o temperamento dos seus filhos. Sim, porque os 4 são tranquilos. É um temperamento. A gente tem os nossos momentos, mas, assim, no geral, os 4 são muito tranquilos. Exato. Então, eu acho que, assim, o mais importante, sabe, a gente entender também que a dinâmica familiar interfere. Então, seus meninos são mais tranquilos, né? Você é tranquilo e sua esposa é tranquila. Então, ok, vocês conseguiram se adaptar no processo. Mas tem gente que não tem jeito. Não e, assim, que nem para mim, shopping. Eu ia, frequentava. Mas não é aquele lugar que eu chegava lá e falava, tô feliz. Eu nunca me senti feliz dentro do shopping.
Então, não me faz falta. Então, mas isso já é um processo seu, né, Cláudia? Você vê que bacana isso, né? Você tem um processo de adaptabilidade junto com a família, mas nem todo mundo tá assim. Tem gente que tá desesperado pro shopping abrir. Eu tô falando de pacientes meus, de clientes meus. Sim. Entendeu? Poxa, eu não nem pro shopping, mas nem jantar fora eu posso. Como que eu posso fazer isso? Então, restaurante já me faz um pouquinho de falta. nesse sentido que eu tô colocando para você, é muito mais o temperamento e a dinâmica familiar que vocês têm desde pequeno, né? Então, aí é outra coisa, mas tem crianças que têm muita energia, Cláudia, muita energia, que dá choque, entendeu? Que precisa soltar de alguma forma. Então, eu até indico algumas atividades, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem essa, né? Porque na minha época, mas faz uma bem pra caramba, porque mexe com a psicomotricidade, lateralidade, acaba com você, que você fica com o corpo todo doendo. Pega uma bolinha de tênis e fica jogando na parede, falando ordem, seu lugar, sem rir, sem parar. De um pé, fica num pé. Do outro, fica no outro. De uma mão, a outra, bate palma, pirueta, traz com frente, mão e cruz, 7 queda. Isso você vai fazendo. À medida que você acabou, você vai fazer 2 vezes cada um. Entendeu? Quer dizer? Tá? Você acaba. Então, é uma competição. Então, gasta energia, a criança fica bem, entendeu? Você brincou com a criança, é uma situação lúdica, e você cansa. Cansa, você mexeu o corpo. E não precisa de um espaço para sair correndo. É uma parede branca. Então, são coisas pequenas que você pode começar a dar de sugestão para essas crianças, para elas acalmarem um pouquinho. Né? Tatiana, você botou uma pergunta aqui, você colocou para a gente uma pergunta? Você queria saber mais sobre a autossegurança exagerada. Você poderia me explicar um pouquinho melhor sobre isso, Tati, por favor? Isso mesmo. Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu me atrasei um pouquinho, tive problema com a internet, mas eu queria realmente fazer essa pergunta, porque assim, você até conhece meu filho Bruno, né? Ele tem um pouco dessa questão de autossegurança. E agora, na quarentena, piorou pra caramba isso. E eu não sei mais o que eu faço. Porque isso está atrapalhando um pouco ele. Por exemplo, ele acabou de fazer uma prova de inglês. Então, ele estava fazendo a prova de inglês, a professora ia ler fazer o listening ainda. Então, ele já tinha terminado a prova, já tinha acabado a prova. Então, assim, eu percebo que já vem acontecendo esse tipo de situação na escola, antes mesmo da quarentena, só que agora está muito mais acentuado isso na vida dele. Tudo que ele quer fazer mais rápido. Tudo que ele quer fazer, sabe, para terminar logo. E pior que o danado vai bem ainda, sabe? Eu ainda chego a falar alguma coisa, não é que pior, ainda bem que ele vai bem, né? Mas, assim, é uma questão que eu tento passar para ele que, às vezes, o rápido não é legal, porque ele pode, sim, se prejudicar, né? Que nem no caso do listening. Ele acabou não fazendo listening, ele chutou o que era, porque ele queria acabar logo. E ele foi bem ainda. Ai, meu Deus do céu, não sei o que fazer. Porque eu acabo chamando a atenção, mas, ao mesmo tempo, e agora? Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. O que eu posso fazer, um comportamento, sei lá que eu tô errada, não sei. Não é bem assim, nós precisamos avaliar bastante esse tipo de coisa, tá? Vou dar algumas hipóteses para você levantar. Por exemplo, às vezes ele pode ser muito inteligente demais, né? Ou ter uma superdotação, ou ter alguma coisa, você entendeu? E pode não ser só acabar rápido, aquilo lá é chato para ele. Você entende? Ai, que saco, eu vou ter que fazer, tá bom, deixa eu fazer logo esse negócio, tá bom, isso aí. Então, muitas vezes a pessoa que é superdotada nem vai tão bem. Entendeu? Isso é uma hipótese que você tem que avaliar. Como é que é? Ele tem um processo de altas habilidades em algumas situações? Entendeu? Porque, assim, altas habilidades também, um processo autista também tem. Mas, assim, o que a gente quer dizer? Às vezes ele pode ter um processo de altas habilidades e ser um superdotado e realmente não tem interesse nenhum por essas coisas. Então, a pressa de acabar é porque aquilo é chato para ele, enjoado para ele, entendeu? Aí você pode observar outras coisas. Você pode pensar também, por exemplo, que para ele é muito difícil essas coisas. Ele não quer.
não quer ficar. Então, mas por exemplo, entendi. Mas, por exemplo, isso acaba atrapalhando um pouco ele, porque são questões de escola, né? Não é uma atividade que ele está fazendo ali no dia a dia, né? Então, por exemplo, na escola, eu já fui chamada pela professora porque ele faz a prova em 10 minutos e a professora ainda está falando sobre a prova. E aí cria aquela situação na sala de aula mesmo, a professora ela fica até constrangida, ela falou, nossa, mas eu não terminei de explicar para os outros. E aí cria também aquela questão da competitividade com os alunos, né? Aí eu vou fazer também, eu vou entregar, então acaba prejudicando outros. Mas lá, ok, que eu tenho conversado com ele e tudo. Mas agora na quarentena eu também percebo isso. Só que com essa questão da gente ficar isolado, enfim, ele tende a fazer mais rápido mesmo. E só que acontece isso, né? Mesmo que seja chato, ele precisa fazer. Eu não sei como orientá-lo, sabe? Aí, dependendo do caso, aí, Cláudia, você me ajuda aí, que você que é a mulher das aprendizagens aí. Mas, assim, eu acho que vale a pena você chegar e conversar com ele. E é que ele tá jogando rápido assim? Ele já falou para você alguma coisa? Não. Ele, que nem agora, eu chamei ele agora há pouco, inclusive, né? Porque esse fato aconteceu agora há pouco. Ele fala, tá, desculpa, mãe. Aí eu mostro para ele que ele pode mais, né? Que ele é muito mais que aquilo, que enfim. Mas eu percebo também que ele é dele. É dele, ele quer acabar logo, terminar logo, ele não quer ficar parado com aquilo. Tati, ele pode ter algum processo de ansiedade? Pode ser. Mas também não consigo identificar certeza disso, né? Porque em tudo que ele faz, tudo que tiver que dar para todas as atividades, mesmo de casa, por exemplo, Bruno, vamos lavar uma louça? Bruno, sabe, qualquer tipo de atividade que eu coloque para ele fazer no dia a dia, ou uma brincadeira, ele quer sempre finalizar. Ele quer finalizar e deixar aquilo, tipo, tranquilo. Tô de boa. Inicialmente, para ser sincero, eu até achei que era por conta de videogame, de celular, de televisão. Mas eu não sei mais, eu não sei. Mesmo tirando isso, você percebe que ele continua com o mesmo comportamento, sabe? E ainda mais agora, de novo, na quarentena, isso fica mais acentuado, né? Então, por isso que eu falei, será que eu estou agindo de forma errada? Esperando muito dele? Não deveria esperar tanto? Eu até pensei, poxa, se ele tá indo bem, ok, né? Eu não preciso falar nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que uma hora vai atrapalhar na vida dele isso. Né? Uma hora vai atrapalhar. Porque na escola não tá atrapalhando. Sinceramente, ele vai super bem, sabe? Eu não tenho nenhuma reclamação dele. Mas, por exemplo, você percebe que nem no do inglês, ele ainda comentou com a professora, não, eu já terminei, já fiz. A professora não tinha nem falado que ela ia fazer o listening. E ele já tinha entregado a prova. Já tinha mandado, no caso, enviado para ela, né? E aí ele caiu em contradição. Até a professora falou, deixa ele terminar de falar. Aí ela comentou que não tinha ainda feito o listening. Como é que ele já tinha enviado para ela? Então, um ponto que ele já está sendo pego, né? Está sendo prejudicado de alguma forma. E é isso. Então, assim, não sei como lidar com essa situação, porque de 22 pontos, ele tirou 20. Então, eu fico pensando, poxa, eu vou cobrar? Que nem eu falei, eu não briguei, ele não sabe, tá? Ele não sabe que, agora deve saber porque ele deve estar escutando, que ele tirou 20 pontos de 22, mas fica naquela situação, eu não tenho com que brigar em relação à nota, só com a forma do comportamento dele, na verdade, né? Porque eu tenho medo que isso afete lá para frente, em outras situações, né? E é isso, gente. Desculpa se eu coloquei. Não, é bacana. Você queria falar? Eu posso, assim, ele tem senso de liberdade, ele é perfeccionista? Não, não é. Não é? Não é. Não é. Então, já... Ele possui autoconhecimento?
Que sentido? Dele saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso ele sabe. Então, ele tem um excesso de segurança, assim, porque ele sabe o que ele quer. Só que, assim, por exemplo, para os estudos, eu não tenho como... como é que eu vou dizer? Eu vou falar, não, você não vai fazer o inglês, por exemplo. Você não vai fazer a aula de matemática porque ele vai muito bem em matemática. Ele não vai... Tanto, mais um exemplo, por exemplo, nas provas de matemática. Ele tem os exercícios lá, os problemas, né? Ele lê o problema, ele já coloca o resultado. Também um dos motivos que a professora, inclusive, veio falar comigo, porque ele já coloca o resultado. Ele é sempre objetivo no que ele faz, sabe? Ele é muito objetivo. Então, ele pegou aquilo. Já sabe o que o resultado é aquele, ele coloca o resultado, só que a professora não quer aquilo. Ele tem agora 10 anos, vocês, né, Silvana sabe. Então, a professora quer que ele coloque. Joãozinho recebeu tantos, sei lá, tantas laranjas, mas ela também quer a conta. Como é que ele chegou naquele resultado, né? E ele não coloca, ele coloca o resultado e tá correto. Só que aí, eu não sei, será que eu devo falar para ele? Não, Bruno, não é assim. Porque eu comento com ele o seguinte, eu falo, olha, Bruno, você precisa mostrar para ela que você sabe, mas não só no resultado. Você tem que descrever tudo, fazer a conta. Como é que você chegou naquele resultado? É isso que ela quer saber. Porque é simples, 5 menos 5 dá 0. Mas ela quer saber como é que você chegou naquilo. Mas ele é tão objetivo, mas tão objetivo, que ele chega ali, ele resolve e pronto. Ô, Silvana. Oi. Só um minutinho, só. Eu acho, sabe o que, Tati? Depois, assim, a Cláudia pode ajudar você bastante também, porque ela é neuropsicopedagoga. Então, o que acontece? Eu acho que você deve conversar com ele, sim. Tá? Porque é aquela tal história, não adianta fazer só sentido na cabeça dele, por mais que ele seja um mini gênio. Isso vai se dar problema até para convivência com as outras pessoas, porque fez sentido. Eu sei porque eu sofri muito por isso. A Márcia tá aí, ela é minha amiga já há mais ou menos 20 anos. E eu falava as coisas, ela falava, Silvana, só faz sentido na tua cabeça, eu não tô entendendo nada. Tipo, desenha para mim. Você entendeu? Porque, então, gera esse tipo de complicação. Às vezes, atrapalha até no processo da comunicabilidade. Você entende? Então, bom... Atrapalha, eu percebo isso. Então, é bom você falar assim, por mais que ele seja um superdotado, um mini gênio, porque às vezes ele pode ser bom em algumas coisas, mas na parte de relacionamento ele vai se dançar. Você entendeu? Porque ele vai fazer sentido tudo, já chegou a ideia, já virou, ele é um ataque psíquico, já fez, por outra mão. Mas o outro que está do lado que não entendeu nada. Que não então, esse é meu medo, né? Não, então, aí você precisaria conversar com ele, mas não podando, tá, Tati? Você tem sempre assim, olha, eu entendo que você sabe, eu entendo que você tá certa a sua conta, mas as outras pessoas precisam que você demonstre. Tá bom? Não é assim, porque elas precisam entender o caminho do seu raciocínio. Explica direitinho para ele, porque ele vai entender por que ele tem que escrever aquela porcaria. Porque para ele não tem sentido nenhum. Se a resposta tá certa, então tá certo que eu tenho que ficar escrevendo. Entende? Entendo. Cláudia, você quer colocar mais alguma coisa? Eu passei isso com o meu mais velho em matemática. A professora, ela dá certo ou ela dá meio certo? Então, ela dá certo. Porque, na verdade, ele questiona ela, fala, mas eu te dei o resultado. Não, porque a do meu filho dava meio certo. A do meu filho dava meio certo. E aí ele vinha falar comigo, mas está certo. Eu falei, não está certo, está incompleto. Eu também falo assim, que está incompleto. Na verdade, assim, Cláudia, ele vem, desde o começo foi assim, então antes elas davam certo, agora elas estão questionando e falam, volta lá que você tem que resolver. Porque sabe desse jeito dele, entendeu? Então, por exemplo, ele ainda é pequeno. Então, ele é pequeno para ter essa atitude. Mas já está na hora, assim, de começar. Quando ele for para o Fundo 2, a cobrança vai ser maior. Então, assim, aí você tem que ir preparando ele para o Fundo 2. Então, no Fundo 2, você vai ter um trabalhinho com ele lá. Quer falar alguma coisa, Sô?
Estou quietinha aqui ouvindo, mas eu estou pensando. Ouvindo elas falarem desse jeito, eu tenho a Heloísa, eu tenho uma de 14 e uma de 11, né? A Heloísa, de 11 anos, ela é muito assim. Até para falar nessa ansiedade toda, eu percebi que é ansiedade nesse caso, né? No caso dela. Mas agora, nessa época da pandemia, eu comecei a perceber muito mais que ela não tem paciência muito de ficar ouvindo o que o professor... Ouvir, ela ouve, mas assim, as dúvidas que as crianças têm não faz sentido para ela. Tá muito fácil. Então, ela começou desse jeito também, a resolver as coisas muito rápidas. E assim, ela resolvia, depois eu tava na cozinha, e aí, Elô, você tá em aula? Não, já terminei, aquelas crianças ficam perguntando, o professor já explicou. Então, assim, tanto é que a coordenadora lá do ano dela chamou ela para estar sendo representante de sala, para estar ajudando os amigos, porque ela estava nessa fase, ela resolvia muito rápido, papum, acabou, eu não tenho o que fazer mais. Então, a coordenadora me chamou, falou se ela podia ser representante para ajudar os coleguinhas. E tanto é que muitas mães me chamaram falando, ai, a Elô tá ajudando, não sei o quê, porque daí ela foi explicando passo a passo e parou com essa coisa de resolver no papum dela, né? Porque ela quer fazer as coisas rápido, quer fazer com pressa, mas por essa já está cansada de ficar em frente ao computador e 6 horas quase sentada, né? Desde manhã até a tarde. Então, assim, ai, não acaba nunca isso. Então, por esse lado, eu achei bem legal. Mas, no caso, eu acho que foi mais pela ansiedade, viu, Silvana? Por isso que eu só queria comentar, assim, no caso dela, né? Aí, como é que você está fazendo com essa ansiedade dela? Não, e eu fui percebendo, é muito engraçado, né? Que eu também sou ansiosa, mas eu fui conversando com ela nessa questão de, olha, Elô, você tem que fazer tudo bonitinho, porque até eu dou um pouco de exemplo, não exemplo da mais velha, eu falo assim, na hora que você chegar lá na frente, você não vai poder resolver assim. Você vai ter que explicar como que você chegou nesse resultado. Aí ela para, daí ela vai, sabe? Mas mesmo assim, ela faz o resultado, mas ela termina rápido. Mas não é nem por competição, é por estar cansada, sabe? Ainda mais esse negócio das escolas de darem, no colégio delas foram 15 dias de férias, né? E só vão ter mais 15 dias agora em julho. Então, assim, elas já estão num cansaço emocional, tipo, mãe, 15 dias só, porque, né, é todo mundo falando e é na sala todo mundo falando. A professora desliga áudio, tudo, mas, assim, é muita questão e aluno que não obedece, a professora ficava falando, repetindo. Então, elas já estão saturadas, né? Mas, assim, eu fui conversando. Eu converso todo dia, né? Que eu tô de férias e elas estão em aula ainda. Mas é os pulos que eu tô dando. Não sei se é a maneira certa, mas é como se eu também descobri, né? Eu também estou aprendendo bastante, porque graças a Deus eu também não sou essa pessoa que eu preciso sair, que eu preciso estar vendo gente. A gente é bem sossegada também. Mas, assim, eu tô tendo aula do 9º e do 6º ano em casa. Então, eu às vezes entro, escuto alguma coisa, converso bastante, mas não é fácil não, né? Até pra gente é complicado. Tem uma hora que cansa de conversar, né? Esse modelo para uma pessoa de 12 anos não é fácil, não. 6 horas sentada dentro, assistindo. A gente mesmo, eu não sei, tô falando por mim, às vezes a gente dá, né, já tem atenção, já cansa, já dá dor de cabeça, já não aguenta mais, né? Imagina a criança de 12 anos tendo que passar por essa maratona de 6 horas seguidas. E é matéria nova, assim, praticamente, elas têm provas 3 vezes na semana. Então, assim, nunca cobrei nada, é o que eu falo também, elas gostam de estudar, então é delas, né? Nunca cobrei nada, assim, de nota, alguma coisa. Mas esse cansaço de ficar sentada na frente do computador com um monte de gente falando e a professora chamando a atenção, sabe? Chega uma hora que ela levanta, eu já peguei, ela coloca no mudo e começa a cantar dentro do quarto. Ela gosta de cantar, né? Aí eu falo, Elô, você não tá em aula? Mãe, mas eu já sei isso, então eu tô cantando um pouco. Ela mesmo tipo, pai, preciso me dispersar em outra coisa. Então você vê que ela tem um mecanismo próprio de liberar atenção. É a forma dela, então, tá tudo certo. Ela sabe que precisa liberar a atenção dela.
Então, ela está utilizando o que ela pode. Né? Não tá errado, é saudável esse negócio de só cantar. Tá cantando. Tá pondo para fora, porque não é fácil. Então, desliga, deixa elas falando lá, deixa eu cantar aqui que eu tô me dando melhor. Aí ela alivia, solta um pouquinho, aí tá bom, vai, deixa eu escutar o resto. Então, é um processo que não é saudável, não é ruim, não. Então, manda dentro. Agora, assim, é óbvio, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, para eles, né, a gente tem que ver isso, né, são crianças que estão vindo aí com tudo. Para eles, pode fazer todo sentido, mas eles precisam se adaptar. Então, na questão do Bruno, na questão dela, tá tudo certo que ela faça rápido, tudo bem, não tem problema nenhum que ela tenha um processo de inteligência mais estruturado. Não tem problema, entendeu? É ótimo, isso não é problema. O problema é o que você vai fazer com isso. Tá? Então, precisa se adaptar, é adaptabilidade, não tem jeito. Senão vai, mais cedo ou mais tarde, vai comer bola em algum lugar. Entende? Então vai precisar dessa orientação. Então é nesse sentido mesmo, sabe? De avisar, de orientar, de falar com calma. Mas nunca de denegrir o resultado dela. Porque ela dá resultado. Tá? Ela dá resultado. O Bruno dá resultado. Então não é que está errado. Mas olha, nós precisamos mostrar a sua linha de raciocínio. Nós precisamos trazer para todo mundo como é que você chegou lá. Porque todo mundo precisa entender. Eles estão participando da sua vida. Né? Então, é nesse sentido. O que mais, pessoal? Eu tenho, João, né? Você sabe que é mais ou menos isso, né, Silvana? As duas mães falaram mais ou menos o que acontece com o João. Às vezes eu entro no quarto, eu vejo ou a porta do meu quarto está aberta e eu falo, João, você tá? Eu vejo assim, eu vejo se ele está conversando, porque ele também desliga o áudio e não gosta muito de aparecer também. Mas a professora faz o trabalho de ficar perguntando, ver se está lá em aula, né? Não está exigindo, alguns professores sim, outros não, aparecer, né? E aí, só que eu percebo que às vezes ele também está falando com os amigos do imaginário dele, ou está montando um esquema de joguinho, alguma coisa. E o rendimento dele, que eu posso ver até então, também está sendo bom. Mas o que eu encontro de muita dificuldade no João ele fica extremamente nervoso se ele tem que explicar alguma coisa para mim. Eu sou muito zero em questão de computador, de informática. Eu tenho aprendido muito nessa pandemia, mexendo no computador, porque tem as lives, tem aula, tem tudo isso. Ele não tem paciência de explicar para mim. Ele prefere 1000 vezes entrar na minha frente, fazer tudo sozinho, sair, do que me explicar. Então, isso para mim gera uma preocupação, porque assim, hoje ele também tem 12 anos. E como que ele vai se comportar dentro de uma empresa? Ele vai ser Ou será onde ele trabalhar? Ele não consegue, eles não conseguem. Esse problema de chegar só ao resultado, isso hoje nem tanto, porque hoje os problemas da escola têm mais contas, mas é muito rápido. Uma vez eu fui na casa da minha mãe, já faz um tempo, e a gente estava falando de aumento de preços de mercadoria, eu nem sei se foi de remédio, e ele estava no banheiro. Mas ele estava ouvindo a conversa. Ele saiu do banheiro e falou a porcentagem de aumento. Cabeça. Não foi calculadora. Aí meu pai foi lá, pegou a calculadora e estava certo. Você entendeu? Então, é um raciocínio muito rápido, mas não consegue, que é o problema do João, ele não consegue interagir, que é a minha preocupação, em questão de ele ter a paciência de explicar a coisa, entendeu? Você perguntou como é que vai ser, né? Vai ser uma pessoa centralizadora, que não delega nada, porque não tem paciência. Eu tenho ansiedade de esperar você resolver fazer a coisa. Entendeu? Uhum. Tati? Aquela coisa assim de, eu não aguento. Vou ter que explicar tudo isso para você, é um incompetente, só boboca. Para que você, entendeu? Não, daqui que eu faço que é mais rápido. Eu resolvo mais rápido do que fazer você entender. Entende o que eu quero dizer? É esse o mecanismo que vai ser lá na frente.
uma pessoa centralizadora, que vai puxar tudo para si, porque os outros é mais fácil fazer isso do que ensinar para os outros. Então, não vai delegar, não vai desenvolver, não vai trazer a pessoa para o seu lado, entendeu? Ela prefere trabalhar sozinho. É isso que pode acontecer. Por isso que é bom começar a modificar tudo isso, entendeu? Sentar e falar, olha, não é legal você fazer isso assim, você me trata como uma incompetente. Que tal você me ensinar com calma? Sabe, alguma coisa desse sentido. Para ele poder entender o outro lado. Porque as pessoas que são centralizadoras hoje, elas não conseguem perceber o que o outro sente. Que é incompetente. Pô, então você sabe tudo, faz você. Dane-se você. É o que eu falo. Eu falo para ele, João, se eu pedir sua ajuda, é porque eu não sei. Entendeu? E da mesma forma que às vezes você pergunta alguma coisa para mim, ou para o seu pai, para o seu irmão, e a gente explica, eu também, mãe, mas você não sabe, eu já expliquei. Eu falei, João, você falou, mas a gente não pôs na prática. E eu tenho um problema muito sério, eu não consigo aprender logo esse negócio da tecnologia. Para mim eu tenho uma dificuldade muito grande, entendeu? Não é só você, não. É a nossa geração. Nossa, eles A vivem gente me está ajudando. apanhando um pouco. Ainda bem que eu tenho aqui o Maurício, que me ajuda muito, está me ensinando as coisas. Até abrir Instagram, já abri, menina, porque ele me ensinou. É bem isso mesmo. Você entende? Porque a gente ficou um pouco alienado, a nossa geração lá atrás, a gente era mais alienado para isso, né? A gente tinha mais contato. Né? Eu sou da época que a gente sentava em roda, jogava, brincava de tocar violão, cantava junto, acendia fogueira, sabe? Era coisa de estar junto, a gente queria estar junto, é grupo. Então, se a gente não tivesse grupo, nossa, então é diferente. Hoje em dia a relação é diferente. Ah, é muito positiva? Eu não sei, eu gosto de estar em grupo ainda. Eu gosto de estar com as pessoas. Mas às vezes não dá. Então, pode ter as duas coisas, né? Então, dá para ter as duas coisas. Agora, a gente tem que aprender também, a gente tem que se adaptar à era que nós estamos. Então, não é simples? Não é, porque eles já estão. Para eles nascem com o teclado na mão. Gente, nós usávamos o Walkman. Hoje já tem aquele negócio lá que a gente coloca lá, Spotify. Não precisa mais de CD. Entende? Então são coisas que a gente vai ter que sair, quebrar o nosso padrão. Nós vamos ter que sair quebrar nosso padrão, vamos ter que atualizar a cachola. A verdade é essa. Então, para poder entender essas crianças, vai ter que renovar, nós vamos ter que se reinventar. E eu vou dizer uma coisa para você, a pandemia, ela está vindo para a gente se reinventar de todos os jeitos. De todas as formas. Nós nunca mais, entende isso? Mesmo que tudo volte ao velho normal, nós jamais seremos iguais. De alguma coisa, entendeu? A gente mudou. Em algum momento, alguma coisa ficou mais prático, alguma coisa ficou melhor. Olha, dá para atender por web, entendeu? Ah, mas é melhor pessoal? Tem gente que prefere. Tem gente que prefere, tá? Pessoalmente. Mas tem gente que não, tá super bem. Assim, online, tá ótimo. Eu tô na minha casa, você tá na sua, não precisa ir até aí. E tá resolvendo, tá bom. Entende? São coisas que a gente, antigamente, mesmo o CRP, não achava isso normal. E hoje nós estamos vendo que dá. Eu tenho feito meus exames de rotina, uns médicos, eles fazem a questão da gente ir no consultório. Eu tenho uma médica que ela prefere, claro, eu mando todos os exames por e-mail ou por PDF, né, no WhatsApp, mas assim, consulta, claro, se você está doente, precisa de alguma coisa, ela atende no consultório, é uma nefrologista. Mas ela prefere assim, e tá dando super certo, a gente está conseguindo fazer as nossas consultas, porque me deu uma alteração no meu exame, mas assim, agora tem médico que ainda eu tenho que ir lá, entendeu? Mas assim, aí que veio aquilo na minha cabeça. Olha o avanço que a gente tem, porque uma vez... olha como vem o processo evolutivo, tudo é no momento certo, na hora certa, né? Quando eu tinha a idade do João, meu pai foi para os Estados Unidos a trabalho, e meu pai acho que ficou um mês e meio, sei lá, e naquela época era correio, né?
era a carta, né? Só que demorava muito para chegar. A gente ficava sentado lá na porta lá de casa e esperando o carteiro. A gente pegou até amizade com o carteiro, né? Porque a gente, né? E eu lembro que o meu tio levou a gente numa empresa lá da GM, lá em São Paulo, nem lembro de que é, para conversar com meu pai, era um telefone com o outro. Ele estava num telefone e a gente estava em outro. Assim. E hoje está aí, o Ricardo mesmo está fazendo palestra para o pessoal no computador de outro país, entendeu? Sabe que é uma coisa muito séria que eu gostaria de trazer a debate depois com vocês, se vocês toparem a gente fazer algum outro tempo. Qual que é a dificuldade disso tudo? É muito, muito legal. Só que a dificuldade é que você não tem uma relação tete a tete, entendeu o que eu quero dizer? É pela tela, entendeu o que eu quero dizer? Então, qual é o maior problema quando a gente acaba ficando sem a troca, igual a Cláudia falou? A troca de verdade, né, de você ver quais comportamentos você precisa acertar, quais você tem de legal, é no grupo. É em grupo. Senão você fica auto-encapsulado, você até fica como que, sabe aquela coisa assim, até aquela coisa de auto-intoxicação, entendeu o que eu quero dizer? Então, é bacana até certo ponto, tudo isso sim, mas eu diria que é importante chutar a bola, estar com o outro, sabe? Conversar, sentar com os amigos, comer uma pizza. Isso é muito importante. É muito importante manter as relações. Socialização. Mentalmente falando, entende? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito equilíbrio em tudo isso. Né? Você sabe que a primeira festa, né, com esse negócio da pandemia, a minha mãe fez aniversário desse tempo, né? E eu e a minha irmã, e assim, eu nunca tive uma relação muito legal com a minha irmã. A relação com a minha irmã foi muito estreita, tá? E graças a Deus a gente está numa boa. Graças a Deus a relação teve um amadurecimento de ambas as partes, né? Então eu estou tendo uma relação muito legal com a minha irmã. E a gente conversando, coisa que a gente não fazia muito, falei, o que nós vamos fazer com a mamãe? Mamãe está triste, ela não vê os netos, bom, enfim, como quase todo mundo, enfim. Aí a minha irmã falou, que tal eu levar um bolo e você for num outro horário e canta parabéns com a mamãe? O que a gente pode fazer? Porque meu irmão não. Meu irmão mora em Sorocaba, longe. Resumo, ninguém foi na casa de ninguém. A gente fez aquele, como é que é? Conferência lá que aparece todo mundo e tal. E nós fizemos uma festinha, cada um fez alguma coisa. A minha irmã fez o bolo, nós fizemos um brinde, o meu irmão fez o salgado, tinha bexiga, como vários aniversários está sendo assim, entendeu? E assim, foi surpresa. A única pessoa que a gente comunicou na casa da minha mãe foi meu pai, para o meu pai ficar com o celular na mão. Se eu soubesse a alegria da minha mãe, a gente viu isso nela, entendeu? Mas quando eu vou, muito pouco na casa da minha mãe, mas eu vou, ela quer abraçar. E teve um dia que ela me puxou. Ela falou, Renata, eu não aguento, eu preciso abraçar você. A minha saudade é muito grande. Eu abracei, com máscara, tudo aquilo. E os dos meninos, o Gabriel falou, mãe, eu ainda não quero ir na minha avó, o João já foi. E é uma coisa que eu ainda vou puxar o Gabriel para ir na minha mãe, pelo menos para ver, porque ele está 100 dias sem ver minha mãe. Minha mãe está... E assim, por que eu estou falando? Que tem certos momentos que isso aqui, a máquina está ajudando muito, porque eu vi a minha mãe muito, foi o Dia das Mães, foi vários aniversários da família assim, entendeu? Mas assim, a presença não tem como. Aquele beijo, o cheirinho, sentir o cheirinho, sabe? Que nem o João falou assim, eu vou na minha avó, porque eu levei ele no médico que era em fazer exame em São Caetano. Então, levei lá. Porque se eu fosse para São Caetano e não levasse o João lá na minha mãe, ela ia me puxar a orelha. Ele falou, mãe, eu vou na minha avó, eu não vou chegar perto da minha avó e nem do meu avô. Por quê? Porque é isolamento, eu não posso chegar perto da minha avó e do meu avô. Eu falei, eu levo outra roupa, você toma banho na sua avó, você de máscara, eu levo máscara nova, limpa, e aí você dá um beijo na sua avó, um abraço. Ele falou, não. Aí eu falei para minha mãe,
Não fica bravo, não fica triste, pai, ele não quer, tal, minha mãe e meu pai respeitaram. Mas, no fundo, ele também queria, entendeu? Apesar do João ser mais assim, ele queria. Aí a minha mãe e meu pai conversando com eles, eu deixei, e ele conseguiu, minha mãe e meu pai conseguiram dar um abracinho nele. Ele duro, mas conseguiu. Por quê? Porque precisa. A gente se fala todos os dias. Eu ponho as crianças a falar com a minha mãe, com a minha sogra, toda semana, entendeu? Mas precisa desse calor. E eu senti isso da minha mãe, entendeu? E ela abraçou a minha sobrinha que veio de Sorocaba, abraçou a minha cunhada, abraçou meu irmão. E a gente precisa disso. Tem gente que não. Ai, graças a Deus não precisa abraçar, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que isso daí... São muito poucos assim, sabe? Muito pouco. Até aqueles que falaram não queria, quando a gente abraça a pessoa que fica derretido. É o que eu acho, sim. A pandemia está assim, fazendo a gente fazer a avaliação de muitas posturas que a gente tinha. Dar valor para algumas coisas, dar continuidade e deixar de ver coisas que para a gente às vezes não era tão assim. Mas o que eu vejo que em alguns momentos na família da minha mãe, é mais porque minha sogra foi viajar na época da pandemia e teve que ficar no interior, e minha sogra está lá no interior, então a gente não tem contato físico. Mas a minha mãe, eu percebo quanto que eu acho que a minha mãe começou a valorizar muitas coisas que ela não valorizava. A minha presença, por exemplo, a nossa, entendeu? E eu acho isso super legal, porque assim, está se faltando isso. Valorização. Legal. Pessoal, a gente está chegando no nosso final do encontro agora. E eu queria falar o seguinte, não só convidar vocês para daqui 15 dias estar junto com a gente aqui, mas eu gostaria que vocês também dessem sugestão de temas para a gente poder abordar, o que vocês têm de dúvidas também que a gente possa fazer, para que a gente possa orientar, continuar com o processo de orientação, que a gente puder fazer para poder caminhar para frente. Tá bom? Pessoal, ó, quem quiser também, a maioria de vocês conhece a gente, pode enviar para a gente por e-mail, pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp da Neolíder mesmo. Se alguém quiser anotar, é o 97611 1925. Eu vou repetir, é o 97611 1925. Então, dá um feedback de como é que foi, sugestão também de tema, como que foi essa experiência para vocês, para a gente poder aí estar desenvolvendo aí um programa, melhorando aí um programa para a gente, né? Para a gente poder aí se ajudar. Tá bom? Obrigado a presença de todo mundo que participou. Eu queria agradecer todo mundo, vocês foram muito bacanas com as colocações de vocês, até para compartilhar as coisas aí, muito bacana mesmo. Nós esperamos que vocês tenham também apreciado de alguma forma, né? E vamos lá, muito obrigada a todo mundo aí, tá? Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.